Após a morte de sua esposa, Nicholas, junto à sua amante, se vê diante do desconhecido ao tentar reivindicar a herança que acreditava ser sua por direito. O que era para ser um simples ato de transferência de riqueza se transforma em um complexo enredo de confusões, segredos e um testamento que muda tudo. Descubra o plano meticulosamente arquitetado pela falecida esposa, que, mesmo após partir, consegue dar uma lição ao marido que ninguém jamais esperaria. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Nicholas casou-se com Joelma há 3 anos. Para ser honesto, ele não teria se casado com ela se ela não tivesse se tornado a única proprietária do negócio após a morte súbita de seu pai. O pai dela, um empresário aparentemente jovem e forte, havia falecido inesperadamente. Joelma era a única filha do Sr. Magalhães. E ela era a única herdeira de sua fortuna. Foi por isso que Nicholas, um belo preguiçoso acostumado a viver às custas das mulheres, prestou atenção nela. Joelma foi cativada pelas promessas encantadoras de Nicholas enquanto ele planejava ficar com ela até que surgisse uma oportunidade mais lucrativa. Mas logo se revelou que a opção mais favorável, o prêmio de sua vida, era Joelma. Ela herdou a colossal riqueza de seu pai e soube exatamente como tirar vantagem disso. Ele acreditava que poderia manipular facilmente o profundo afeto dela por ele para controlar sua fortuna. E tudo estava indo tão bem quanto possível para Nicholas. A garota estava profundamente enlutada. Seu pai tinha sido seu pilar de apoio e a pessoa mais significativa em sua vida. Assim, Nicholas rapidamente cercou Joelma de cuidados e apoio em um momento tão difícil. A jovem e ingênua garota não sabia que o pior momento de sua vida havia estimulado Nicholas a esconder ainda mais sua verdadeira natureza, pelo menos até o casamento. Ele manteve seu bom comportamento, garantindo que não houvesse volta depois do funeral. Ele propôs casamento. Claro, sugerindo que esperassem até que o luto pelo pai dela acabasse. Nicholas era hábil em enganação, manipulação e fingimento. Ele poderia se tornar quem precisasse ser e fazer o que fosse esperado dele com suas namoradas ricas. Ele tipicamente não se esforçava muito, pensando que sempre haveria outra mulher rica. Com Joelma, valia a pena. Os esforços não seriam em vão, e o homem astuto claramente entendeu isso. Mas o primeiro obstáculo para ele veio inesperadamente de uma fonte que ele não poderia ter previsto. O pai de Joelma tinha um melhor amigo. Ele também era seu principal delegado na empresa e padrinho de Joelma. O Sr. Cassiano entendeu imediatamente que Joelma estava perdidamente apaixonada e não seria dissuadida do casamento. Sua tristeza pela perda do pai a fez buscar um substituto. Mas, como um homem inteligente e astuto, o Sr. Cassiano insistiu categoricamente no acordo pré-nupcial e conseguiu ganhar Joelma para o seu lado. Nicholas, é por negócios. É tão difícil assim? Joelma perguntou, repetindo o que o Sr. Cassiano havia dito a ela. Isso é humilhante. Você acha que eu preciso do seu dinheiro? O homem retrucou, indignado com esse rumo dos eventos. Querida, é apenas uma formalidade. Só precisamos disso em caso de divórcio. Meu padrinho realmente quer que assinemos. Ele sempre foi como um segundo pai para mim. Joelma pode ter sido ingênua em questões financeiras, dado que nunca havia precisado se preocupar com dinheiro. Mas ela não era tola em outros aspectos. Quando estabelecia uma meta, alcançava a custasse o que custasse. Nicholas foi pressionado contra a parede e teve que concordar com todos os termos do Sr. Cassiano. A formulação do contrato de casamento era padrão, mas limitava completamente os direitos de Nicholas. Era evidente que o negócio e todas as outras propriedades herdadas do pai de Joelma não poderiam se tornar propriedade conjunta dos cônjuges. Nicholas assumiu que receberia uma parte nos dividendos, adquiriria nova propriedade e ativos. No entanto, o contrato elaborado por um advogado de primeira classe impediu Nicholas de ter essa oportunidade.
Apesar disso, Nicholas acreditava que o casamento ainda era benéfico para ele, pois teria acesso às finanças de sua esposa sem controle e acumularia capital para o futuro. Ele planejava tirar dinheiro do orçamento comum diariamente e transferi-lo para o seu nome. Mas Nicholas também estava enganado a esse respeito. O Sr. Cassiano era uma pessoa dedicada, decente e responsável que não apenas controlava os fluxos financeiros de Joelma nos negócios, mas também suas finanças pessoais. Nicholas tinha fundos limitados para despesas pessoais, mas, mesmo assim, permanecia otimista sobre o futuro e esperava ver como a situação se desenvolveria. E logo se revelou que sua paciência foi de fato recompensada. Joelma tentava conceber desde o dia do casamento. Ela desejava a maternidade, mas cada novo ciclo trazia amargura e decepção. Inicialmente, ela atribuiu isso a nervos e estresse causados pelo ritmo frenético da vida. Ela assumiu os negócios com as próprias mãos e viajava muito, o que era naturalmente exaustivo. Após mais de um ano de tentativas mal-sucedidas, a mulher procurou ajuda de especialistas, passou por um exame médico completo e identificou a causa das falhas. Os sintomas de Joelma, que ela havia atribuído a um estilo de vida agitado, acabaram sendo sinais de alarme. O corpo dela estava alertando sobre problemas, mas ela ignorou. E, finalmente, os médicos a diagnosticaram com câncer. Ela passou quase 2 anos em tratamento e sofrimento, mas com pouco sucesso. Todo esse tempo, Nicholas desempenhou o papel de marido apenas nominalmente. Seu interesse próprio era tal que Joelma simplesmente não existia para ele, e ele não conseguiu esconder isso bem o suficiente, embora nunca tenham discutido abertamente sobre isso. Joelma estava ciente das inúmeras mulheres com quem seu marido atraiu, mas Nicholas acreditava ser hábil em conspiração e manipulação. Ele acreditava estar desempenhando com sucesso o papel de marido de uma esposa moribunda sem despertar suspeitas. Ele se sentia sortudo e pensava que só precisava aguentar mais um pouco para alcançar o resultado desejado. No entanto, o comportamento de Nicholas era condenado e discutido por todos, desde as enfermeiras nos hospitais onde Joelma foi tratada até o Sr. Cassiano. O homem estava furioso e sem esperanças. Ele não conseguia compreender por que Joelma queria desesperadamente preservar seu casamento à beira do túmulo. Ele também estava preocupado que Joelma não tivesse feito um testamento. Como resultado, seu marido se tornaria automaticamente seu único herdeiro. Esse canalha herdaria tudo, incluindo os frutos do trabalho de Joelma e de seu pai, e todo o seu trabalho árduo seria em vão, um exercício de futilidade. O Sr. Cassiano tinha certeza de que Nicholas desperdiçaria todo o patrimônio em poucos anos. No entanto, o idoso estava em dúvida sobre como abordar um assunto tão delicado com sua afilhada, que até ontem emanava saúde e juventude e agora não tinha chance. Ela estava morrendo e isso aconteceria no futuro muito próximo. A contagem regressiva estava em semanas. Nicholas já esfregava as mãos, ávido. Seus olhos brilhavam de antecipação, livrando-se desta esposa carrancuda e doente e adquirindo um capital sólido. Parecia-lhe que o assunto estava resolvido. O Sr. Cassiano orava para que não tivesse que começar uma conversa sobre o testamento, mas, felizmente, não foi necessário. Joelma começou a conversa ela mesma. Seu segredo deixou sem palavras, pois ela havia planejado tudo meticulosamente, com finesse e uma crueldade que ele nunca esperava. A vingança é realmente um prato que se serve frio, e Joelma executou de forma impecável. O modo como Joelma concebeu e realizou não exigiu muito esforço e tempo, mas, completando sua jornada aqui na Terra, realizou seus principais sonhos. Infelizmente, os entes queridos de Joelma não testemunharam um milagre, e ela faleceu sem se recuperar. Ela organizou os detalhes de seu funeral com grande cuidado antes de sua morte. Serena e resoluta. Ela transmitiu claramente seus últimos desejos. No dia seguinte à cerimônia de despedida, o notário convocou as pessoas mencionadas por Joelma em seu testamento e pediu para comparecerem ao seu anúncio.
Nicholas ficou chocado com tal notícia. Ele tinha certeza de que sua esposa não havia elaborado nenhum documento oficial em caso de sua morte, e ele se tornaria seu único herdeiro, como a lei geralmente prevê nesses casos. Ainda esperando pelo melhor, ele foi à reunião marcada, levando sua nova amante, Sarah, que era uma beleza estonteante. Ao entrar no escritório notório, Nicholas avistou o Sr. Cassiano, o amigo de Joelma, Caetano Tavares. Mas o que o pegou de surpresa foi que Caetano não estava sozinho. Ele estava empurrando um carrinho com um menino dentro. Nicholas estava completamente alheio ao casamento de Caetano ou ao nascimento da criança. Embora Nicholas não fosse especialista em nenhum campo, certamente não era tolo. Não demorou muito para ele perceber que havia uma agenda oculta em jogo, e ele havia sido superado. Apesar disso, a curiosidade o dominou. Ele queria saber o que Joelma havia planejado, embora já fosse evidente que seria algo incrivelmente humilhante para ele. Por aproximadamente 15 minutos, todos permaneceram em silêncio, ocupando diferentes cantos da sala. Ninguém mais chegou. O notário parece ter prolongado deliberadamente a parte introdutória o máximo possível, contando-lhes por que haviam se reunido e o que era uma honra ler o último testamento e testamento do falecido. Mesmo assim, Nicholas podia dizer pelo sorriso malicioso que permanecia no rosto do Sr. Cassiano que o conteúdo do testamento era um segredo apenas para Nicholas. Finalmente, Nicholas ouviu seu nome. Ao meu marido legal, Nicholas, nego a herança, leu o notário. Após ler esta modesta e curta sentença, o notário olhou para Nicholas e perguntou se ele havia entendido a essência do que havia dito. O homem humilhado não teve escolha senão assentir. Naquele momento, Sarah pegou sua mão e tentou se levantar para sair desafiadoramente. Mas Nicholas a segurou no lugar. Ela olhou para ele com um olhar interrogativo que o homem ignorou. Ele mesmo teria querido deixar a cena de sua humilhação pública o mais rápido possível, mas a peça não havia terminado e o público convidado precisava vê-la até o fim. Após uma breve pausa, o notário prosseguiu: deixei toda a minha propriedade pessoal para meu único filho, Robertinho Tavares, até que ele atinja a maioridade. Nomeio seu pai, Caetano Tavares, e o Sr. Cassiano como guardiões e administradores de seu patrimônio. Uma revelação chocante atingiu Nicholas como um soco no estômago. Que filho de Caetano? Sua paciência se esgotou e ele explodiu com um grito surpreso. Além de Nicholas e Sarah, a notícia não foi uma surpresa para ninguém presente. O menino é filho biológico de Joelma? Nicholas perguntou, ofegante e elevando a voz. Sim, Robertinho é o filho biológico de Joelma e Caetano, esclareceu o Sr. Cassiano. Ela não esteve grávida nos últimos 2 anos. Isso é impossível. Nicholas se agarrou desesperadamente a palhas, apesar de perceber que, nos dias de hoje, não era necessário estar grávida para ter um filho. O padrinho sorriu, claramente saboreando o choque e a decepção de Nicholas. Os avanços na medicina hoje em dia são surpreendentes, comentou ele. Observando essa cena, Caetano lembrou do horror que sentiu 2 anos atrás, quando descobriu que sua melhor amiga estava seriamente doente, com poucas chances de recuperação. Era chocante para ele como ela falava calmamente sobre seu tempo limitado e o que precisava fazer. Foi então que ela revelou o desejo de se tornar mãe, custasse o que custasse. Eu preservei meus óvulos antes de começar o tratamento. Me disseram que provavelmente não poderia criar meu próprio filho, mas insisti, Caetano. Cresci sem mãe e sei que não é fácil, mas sempre senti o amor e a proteção dela. Nicholas concorda em criar o filho sozinho? Caetano perguntou cautelosamente. Quem permitiria isso? Ele se tornaria um guardião de bom grado e usaria o dinheiro do bebê, já que lhe falta consciência. Não, já percebi que meu querido cônjuge é alguém de caráter duvidoso, para dizer corretamente, e sua reação ao meu diagnóstico e prognóstico, nem quero falar sobre ele. Esse homem não vale a pena se aborrecer.
E quanto ao bebê? É sobre isso que eu queria conversar com você. Joelma hesitou, o que era bastante incomum para ela, já que geralmente era destemida. Não sei como abordar o assunto delicadamente. Talvez não haja maneira delicada. Em resumo, gostaria que você fosse o pai do meu filho, ela exclamou em voz alta. Você está brincando? Você tem um marido? Caetano claramente não estava preparado para isso. Sim, eu tenho um marido e terei até o dia da minha morte. Já tomei essa decisão. Caetano, claro que não vamos dormir juntos. É impossível, dado meu estado atual. Infelizmente, não posso carregar o bebê. Preservei meus óvulos. Agora precisamos do material biológico do futuro pai, naturalmente, também preciso de uma mulher para carregar e dar à luz a ele. Mas, felizmente, tais serviços estão disponíveis agora. No início, Caetano achou absurdo os devaneios sem sentido de uma mulher desesperada. No entanto, ela tinha um plano lógico inteiro em sua cabeça. E descobriu-se que ela já havia concluído uma quantidade significativa de trabalho preparatório. Pesquisou os aspectos legais, organizou os serviços de uma clínica de reprodução e até encontrou uma mãe para o futuro bebê. Caetano, eu poderia usar os serviços de um doador para ser o pai do bebê. Eu realmente quero deixar um pedaço de mim para trás. Mas, quando você pensa sobre isso, com quem o bebê ficará? Eu penso muito. Mas você é o único em quem posso confiar. Tenho certeza de você, conhecendo você por tantos anos. Acredito que você será um ótimo pai. Entendo que você quer criar sua própria família, casar-se e ter filhos naturalmente. É lógico. Mas, por favor, pense nisso. Não me responda agora. Para mim, depois do que aconteceu com Nicholas, é crítico que o pai do meu filho seja alguém que não priorize o dinheiro, alguém que não explorará meus ativos. Não sou tão ingênua quanto antes do casamento. Nicholas me ensinou muito. Agora tenho muita experiência de vida. Quanto a você, você não precisa de dinheiro algum. Você tem de sobra. Meu pai tem, o homem respondeu, corrigindo o raciocínio de Joelma pela primeira vez. Você sabe que vai conseguir. Você trabalha incansavelmente para manter a empresa da família prosperando. Você nunca foi necessitado. Agora sei por fato que um homem que cresceu pobre nunca deixará de pensar em ter o suficiente para comer. E se também lhe faltar decência, haverá um grande problema. Eu experimentei isso em primeira mão, a mulher adicionou tristemente. Para ser honesto, estou completamente confuso. Tinha uma ideia completamente diferente de me tornar pai. Preciso consultar meus pais. Entenda que não posso tomar uma decisão dessa sozinho. Vou precisar da ajuda de familiares próximos quando me tornar pai. Então, tenho que informá-los e pedir a opinião deles. Joelma não teve objeções, então apenas pediu que Caetano prometesse manter essa informação em segredo. A conversa com os pais de Caetano foi muito difícil. Seu pai aceitou mutuamente tudo o que foi dito, ouviu todas as explicações e assegurou que apoiaria a decisão de seu filho e ajudaria o quanto pudesse com seu neto. Sua mãe, porém, não era tão de mente aberta. Eu chamo mães. Ela queria que ele se casasse com uma boa mulher e tivessem filhos juntos. Ela sentiu imensa simpatia por Joelma. Conhecia-a desde a infância e falava muito bem dela. Mas esse pedido era muito difícil para uma mãe aceitar que a mãe potencial de seu neto estava morrendo e que a criança seria gerada por outra mulher. A criança pode pegar a doença? A mulher temia essa pergunta, achando-a horrível, constrangedora e fora de lugar. No entanto, como mais ela poderia garantir a segurança de seu neto? Joelma não tem uma forma hereditária da doença, respondeu Caetano. Isso tranquilizou um pouco a mulher ansiosa, embora não completamente.
No entanto, após uma consideração cuidadosa, ela expressou seu apoio à decisão de seu filho. Caetano, ele próprio, também lutou com a indecisão. A proposta de Joelma o pegou de surpresa, mas após um período de contemplação, ele concluiu que não havia razão para recusar. Quando ele transmitiu sua aprovação a Joelma, ela ficou muito feliz, e eles começaram a implementar seu plano passo a passo. Enquanto Caetano sentava e refletia sobre a história que mudou sua vida, o Sr. Cassiano relembrou a conversa com Joelma um pouco mais de 2 meses atrás. Começando de longe, ela disse que orava o Sr. Cassiano como um segundo pai e esperava que ele não recusasse. E então ela revelou que queria que ele se tornasse o guardião de seu filho. Inicialmente, o Sr. Cassiano pensou que sua afilhada estava delirando. Mas conforme Joelma compartilhava a história completa, o padrinho ficou em choque. Não apenas Joelma e Caetano haviam tomado uma decisão tão ousada, mas também haviam escondido por tanto tempo. Quantos anos tem o bebê agora? O Sr. Cassiano perguntou. Robertinho tem 8 meses, sorriu Joelma. Vocês realmente sabem como surpreender, o Sr. Cassiano explicou, ainda processando o choque. Eu não quero que Nicolas descubra sobre a criança antes de eu morrer. Na verdade, ele só descobrirá quando meu testamento for anunciado. Já o redigi e está guardado com o tabelião. No entanto, há um aspecto que ainda precisa ser resolvido. Robertinho terá apenas um pai. Reavaliei muitos aspectos da minha vida e não quero deixar nada ao acaso. Caetano tem pais. Então, se algo acontecer com ele, Robertinho ficará com eles. Mas eu quero que você também tenha direitos, só por precaução. Sendo bom em entender as pessoas, o idoso percebeu que poderia ser muito perigoso agir assim com Nicolas, mesmo que o marido de Joelma merecesse totalmente tal tratamento. Joelma, você tem certeza de que essa é a maneira de tratar seu marido? Ele é um homem repugnante, envolver-se com seus meios. Quero dizer, por que você precisa de tanta vingança do além-túmulo? Ele expressou seus pensamentos, e então imediatamente se repreendeu. Desculpe, querida, por ser tão rude. Sabe, eu pensei nisso por 2 anos. Testemunhei o nascimento de Robertinho, vi como Caetano o ama e como seus pais o adoram. Não preciso de mais nada. Aceitei a situação. Atualmente, me incomodo muito mais com aqueles que falam comigo sobre alguma recuperação mística e cura. E quanto ao Nicolas, eu amei profundamente. Acreditei nele com todo o meu coração. Mas ele se revelou a mais ingrata das bestas. Ele vem ao meu hospital como se fosse um trabalho árduo. Você sabe que as namoradas dele o trouxeram aqui? O idoso assentiu silenciosamente, amargura aparente em sua expressão. E eu deveria esquecer isso? De jeito nenhum. Ele valoriza o dinheiro acima de tudo. Então é assim que vou puni-lo. Será uma surpresa para ele. Veja, eu mantive tudo de você. Foi imensamente difícil. Queria apresentá-lo ao meu filho imediatamente, mas fui extremamente cautelosa para que ninguém descobrisse acidentalmente até Nicolas. Talvez seja meu adeus a ele. Eu até escrevi uma carta para ele. O tabelião a entregará. O Sr. Caetano fez várias tentativas de dissuadir sua afilhada. Parecia-lhe uma decisão mal aconselhada. No entanto, a mulher manteve sua posição e ele teve que ceder. Afinal, é o seu último desejo. Merece ser respeitado. Em meio ao silêncio repentino no escritório do tabelião, todos estavam absortos em seus próprios pensamentos. Claro, não é preciso ser um vidente para adivinhar que Nicolas amaldiçoou Joelma de todas as maneiras possíveis. Pessoas como ele não têm noção de que eles mesmos podem ser culpados, e que o comportamento dos outros poderia ser uma resposta perfeitamente lógica. No entanto, tal introspecção é complexa demais para tais pessoas.
Por que se dar ao trabalho de procurar problemas dentro de si mesmo? Estranhamente, foi Sara quem interrompeu o silêncio. Ela tentou levar seu amante pelo cotovelo para sair. No entanto, Nicholas não tinha intenção de sair, pois não havia terminado de falar. Você tem certeza de que eu não tenho direito a nada mesmo? Uma parte obrigatória, ou seja lá como isso se chama. Afinal, eu sou o marido, o homem gritou. Até Sara se encolheu com tal comportamento, quanto mais os outros presentes. Apenas o notário idoso, acostumado a tal conduta, permaneceu imperturbável. De acordo com o testamento, você não está incluído no círculo de pessoas com direito a uma parte obrigatória na herança. Além disso, eu estudei cuidadosamente seu contrato de casamento, cujo texto está anexado aqui. O notário deu um tapinha na grossa pasta à sua frente com a mão. Você não tem chance, mesmo recorrendo aos tribunais, embora você naturalmente retenha o direito a tal recurso, é claro. Eu vou contestar isso. Não está claro quem é realmente essa criança ilegítima, que ela afirmou ser seu filho. Nicholas fez um escândalo e não percebeu o que estava dizendo. Caetano lutou para se conter de socar o homem arrogante. Até o sempre calmo senhor Cassiano corou de raiva. Apenas o notário permaneceu tão calmo quanto uma piton para ele. Este era um dia de trabalho típico, e nada era surpreendente. Ele respondeu calmamente: anexado aqui não estão apenas a certidão de nascimento da criança, mas também documentos médicos fornecendo respostas claras sobre seu nascimento. Além disso, a pedido do falecido, há resultados de exame de DNA confirmando que sua esposa é a mãe biológica de Robertinho Tavares. Devo informá-lo de que todos os documentos foram reunidos de forma completa e minuciosa. Posso ver? Nicholas queria ver as provas. Não. Você só pode revisar a parte que diz respeito a você. Todos os outros documentos, especialmente aqueles referentes a uma criança, só podem ser divulgados com o consentimento dos pais. Claro, eu não permito, Kurt interveio imediatamente. Então é possível apenas em um procedimento judicial. Se o tribunal considerar necessário exigir esses documentos. Esse foi o golpe final para Nicholas. Ele saiu da sala abruptamente, batendo a porta atrás de si, jurando não deixar o assunto de lado. Sua amante, no entanto, foi mais educada. Ela se despediu e saiu quietamente, fechando a porta atrás de si. Importa que ele não assinou que o testamento foi lido para ele? O senhor Caetano perguntou ao notário. Há muitos como ele. Não é nada mais do que uma formalidade, o notário tranquilizou. Seria engraçado se não fosse tão triste. Eu ainda não entendo como Joelma se envolveu com ele, o senhor Caetano disse seus pensamentos em voz alta, mas sua pergunta permaneceu retórica. Os homens rapidamente assinaram os documentos necessários e se cumprimentaram. O senhor Cassiano ajudou Caetano a colocar o pequeno Robertinho no carrinho. Você vai se juntar a nós? Quero dar uma caminhada, respirar um pouco de ar fresco, e é bom para o bebê, Caetano perguntou. Certamente, me juntarei por um tempo. Eles caminharam em silêncio, ouvindo o ruído das rodas do carrinho. Você acha que Joelma ficaria satisfeita com como estou me saindo? Caetano finalmente perguntou o que o incomodava. Tenho certeza disso. Você é um pai maravilhoso, e é claro ver o quanto vocês significam um para o outro, o padrinho de Joelma o tranquilizou. Para ser honesto, há uma coisa que não consigo tirar da minha cabeça. Você sabe, acho que Joelma te contou que eu a aconselhei contra o que acabou de acontecer no cartório. Você está falando sobre esse circo com o testamento e como Nicholas descobriu sobre Robertinho? O senhor Cassiano assentiu em resposta. Claro, Caetano respondeu. Eu fui o que trouxe constantemente a conversa sobre isso. Não gostei dessa ideia desde o início. Ele é um tipo desagradável, raivoso, estúpido e mercenário. Por que provocá-lo?
Honestamente, até pensei em contar a ele quando o bebê já havia nascido, que Joelma estava escondendo tanto. Acreditei que não tinha o direito. Decidi que ela apenas não queria lidar com ele e deixou essas disputas para nós. Hoje, vi ele com aquela mulher, sem mostrar nenhuma vergonha. Agora, questiono se fiz a coisa certa ao não insistir na minha posição. Sua reação, a expressão no rosto dele. Foi horrível. Teria sido melhor nos livrarmos dele mais cedo. Eu acho. Joelma não queria isso também. Isso também teve um papel, e a vingança. Ela queria vingança porque amava, independentemente do que ela disse mais tarde, ela amou intensamente. E esse amor corrompido não encontrou outra saída. Minha pobre garota, o homem mais velho enxugou uma lágrima que escorria pelo seu rosto. Não sofra por ela. Ela nos pediu para não fazer isso. Ela nos pediu para direcionar todo o nosso amor, que era por ela, para o cuidado de Robertinho, confortou o padrinho de Joelma. Enquanto os outros homens rememoravam, Nicholas e Sarah observavam do carro, discutindo o mesmo assunto. Então você não vai conseguir nada mesmo, certo? A garota perguntou incrédula, piscando rapidamente. Você é tão tolo. Você ouviu que não há chances por causa desse enjeitado. Ok, vamos lá. Precisamos pegar pelo menos algo valioso e mover para o meu apartamento. 3 dias depois, Caetano finalmente reuniu coragem para visitar a casa de Joelma, apenas para encontrá-la vazia. Ele se preparou para uma confrontação e até trouxe 2 seguranças para sua proteção. Mas Nicholas acertou e voltou para o seu lugar. Claro, sem esquecer de levar consigo vários objetos valiosos. Agora, Nicholas estava sentado sozinho na pequena cozinha de seu pequeno apartamento, cuidando de um uísque amargo. Sarah o havia deixado, o que era bastante esperado. Porque ela precisaria de um homem mendigo. Enquanto Nicholas refletia sobre sua situação atual, não podia deixar de refletir sobre como havia acabado aqui antes as mulheres costumavam pagar para estar com ele. Mas agora ele precisava oferecer dinheiro para uma jovem e bela garota ficar em sua companhia. Ironicamente, Nicholas, um gigolô passado do auge e deteriorado por seus vícios, não se culpava por suas circunstâncias. Em seus pensamentos, sua esposa era a vilã que havia drenado sua vitalidade e esmagado suas esperanças, deixando-o sem herança. Ele estava tão ansioso pelo dinheiro que em suas fantasias era jovem, bonito, bem-sucedido e extremamente rico. Mas como um golpe de despedida, Sarah lhe disse algumas verdades duras. Ninguém precisava dele. Ele era apenas um pobre bêbado vivendo em delírios de grandeza. Foi muito difícil aceitar essa realidade. Seus sonhos de riqueza e sucesso, em grande parte contingentes à sua ex-esposa, desmoronaram como um castelo de cartas. Suas aspirações de ser um empresário bem-sucedido foram destruídas, cegadas por seu ego. Ele falhou em ver sua própria parte em sua queda. Em vez disso, culpou sua esposa falecida, que ele via como a raiz de todos os seus problemas. Nicholas passou quase 2 semanas em um estupor alcoólico, buscando escapar da realidade, e seu ressentimento crescia a cada dia. Durante uma manhã sombria cheia de ressaca, ele decidiu que já era o suficiente. Ele percebeu que não alcançaria sucesso ou vingança em Joelma bebendo. Nicholas se sentiu profundamente humilhado. Alguns dias antes, homens do Sr. Shimon chegaram e praticamente o forçaram a entregar as chaves do carro, rasgando a procuração que Joelma lhe havia dado. Você não sabia que a procuração perde sua força legal após a morte da pessoa que a emitiu? Um dos homens disse de maneira depreciativa. Em sua mente, Nicholas se via como um santo que nunca deixou o lado de sua esposa doente. Ele convenientemente ignorou suas infinitas intrigas, jogos de azar, abuso de álcool e comportamento depreciativo em relação à sua esposa. Que pena que ela está morta, e eu não posso dar uma lição nela, ele pensou.
Muitas vezes eu mal contive meu impulso, me encorajando que minha paciência seria generosamente recompensada. Ele começou a ponderar como gostaria de se vingar dela e o que deveria fazer agora. A princípio, ele queria ir até ao cemitério, e dizer coisas terríveis no seu túmulo, mas então, contemplando o que era querido para Joelma e o que causaria a ela o maior sofrimento, ele viu outra resposta que estava na superfície. Robertinho. Nicholas foi literalmente atingido por eletricidade quando essa ideia veio à sua cabeça. Ele riu maldosamente, tendo finalmente elaborado seu plano de vingança. Claro, havia muitas questões para resolver e estruturar, mas ele havia decidido o principal. Ele não ia machucar Robertinho. Qual é o pior pesadelo de uma mãe? Não poder ajudar seu filho em apuros. Foi exatamente isso que ele decidiu fazer. O plano de sua imaginação inflamada era simples: pegar o bebê, levá-lo para longe e deixá-lo em um orfanato após uma semana. Pensamentos de vingança e fantasias sobre isso aqueciam a alma de Nicholas, se ele tivesse uma, claro. Ele não sorria assim há muito tempo. Verdade. Tal careta parecia bastante intimidadora e assustadora. Mas o marido de Joelma não se importava nem um pouco. Pode-se até dizer que ele estava feliz enquanto pensava em todos os detalhes. Ele experimentou euforia, o objeto de seu ódio não estava por perto, mas eles imaginavam ansiosamente como Joelma sofreria por sua incapacidade de ajudar seu filho. Uma vez que ele se estabeleceu em um plano teoricamente, ele começou a pensar sobre o lado prático. Ele precisava descobrir tudo sobre os movimentos de Robertinho e aqueles com quem ele sai de casa para selecionar perfeitamente o lugar e o momento para seu crime. Nicholas conhecia bem Caetano em seu passado e até era familiarizado com seus pais, tendo visitado sua casa. Ele também sabia que seu assentamento suburbano de elite tinha segurança reforçada. Conforme Nicholas começou a contemplar seu plano, ele percebeu os desafios que enfrentaria. Ele não conseguia prever quanto tempo passaria observando da floresta com binóculos, estudando a rotina diária e os movimentos da criança. Aqui está um jogo que vale a pena, absolutamente. Nicholas raciocinou consigo mesmo. Seu estado mental havia sido notavelmente afetado após o anúncio do testamento. Ela arruinou minha vida, e eu vou arruinar a vida do filho dela, um rico herdeiro. Ele viverá à mercê da prontidão do Estado, e sua mãe assistirá do outro mundo, percebendo que ela é a culpada por tudo. O homem riu maliciosamente. Se uma pessoa indiferente estivesse perto de Nicholas naquele momento, teriam notado as mudanças drásticas em sua mente e o levado a um médico. Infelizmente a história não entretém hipóteses. Nicholas era inigualável em alcançar seus objetivos. Se ele tinha um plano, não importa o quão tolo parecesse, ele o levava até o fim. Ele passou 2 dias inteiros não observando, mas preparando as condições necessárias para isso. Nicholas vasculhou todo o território para encontrar o ponto de vantagem perfeito. Ele precisava de um local que visse todo o assentamento, especialmente a casa dos Turkish, enquanto permanecia oculto. O homem dedicou todo o seu esforço e tempo para encontrar um lugar que considerasse perfeito em todos os aspectos por mais de uma semana. Nicholas se levantava ao amanhecer e corria para o assentamento de chalés, permanecendo lá até o final da noite. Ele mantinha uma vigilância constante com binóculos, registrando toda a atividade na casa, quem chegava e quando partiam. Ele diligentemente mantinha um caderno para garantir que não perdesse nada. Descobriu que a criança era cuidada pela avó de Caetano e uma babá. Claro, Kurt e sua mãe eram inadequados para implementar os planos de Nicholas. Ambos o conheciam bem e poderiam identificá-lo imediatamente. Nicholas não tinha intenção de ser punido pelo crime que cometeu. Claro, ele antecipava que a polícia viria até ele com perguntas, mas esperava afastá-las. Portanto, a babá foi escolhida como a vítima do ataque no plano de Nicholas. Ela tinha um horário fixo e sempre passeava com Robertinho nos mesmos locais, seguindo as mesmas rotas.
A sorte favoreceu Nicholas na quarta-feira durante seu passeio diurno com o bebê dormindo pacificamente. Então Anne deixou o território seguro do assentamento. Ela seguiu por uma pequena trilha na floresta até uma clareira onde outra babá de um assentamento próximo se encontrava. Elas conversavam e Nicholas até ouviu a risada delas. O homem decidiu parar de observar o assentamento diariamente para evitar chamar atenção. Ele precisava permanecer inconspícuo. Agora ele só visitava às quartas-feiras, tentando coincidir com o passeio diurno da babá. Tudo era preciso, como um relógio. A cada quarta-feira, a babá deixava a segurança do assentamento e caminhava pela trilha na floresta por 4 quartas-feiras consecutivas. Ele observou o sistema para garantir que não falhasse. Na quarta-feira, ele sabia que voltaria na próxima semana, no mesmo horário, para levar a criança e executar seu plano. Ele comprou um poderoso taser de um mercado local, pagando em dinheiro para evitar ser rastreado. Ele planejou meticulosamente cada detalhe para evitar ser capturado. Da mesma forma, ele trouxe um carro velho, roubou placas e as anexou ao veículo. Ele determinou estrategicamente onde estacionar o carro, para que estivesse perto o suficiente para escapar, mas não tão perto a ponto de chamar atenção. Ele também considerou sua aparência, tomando medidas para disfarçar sua figura e rosto para evitar reconhecimento. Pensamentos de sequestro consumiam. Ele ia dormir e acordava com esses pensamentos, até sonhando com o ato em detalhes precisos. À medida que o dia marcado se aproximava, ele perdeu quase 7 quilos e tornou-se apenas uma sombra de seu antigo eu. Um rápido olhar dela para ele foi suficiente para perceber que este era um homem a ser temido. Traços de neurose e obsessão começaram a se gravar em seu rosto. Na quarta-feira, ele estacionou em um local pré-selecionado e esperou enquanto via a babá empurrando o carrinho pelo caminho. Ele tremeu, o planejamento extensivo o havia desconectado da realidade de suas ações iminentes. Estava prestes a confrontar uma estranha, arrancar a criança do carrinho e fugir para seu carro. Nicholas havia imaginado a situação de forma diferente, mais como uma cena de um videogame. No entanto, tudo era real. A mulher, o bebê e o carrinho, e o bebê examinando os arredores com curiosidade por natureza. Nicholas não era violento e cruzar essa linha foi difícil para ele, mas seu ódio profundo por Joelma o levou a executar seu plano. Ele se aproximou da babá do menino, empurrou-a para longe do carrinho e a derrubou. Em seguida, a fez desmaiar. Restava apenas tirar a criança do carrinho e correr para o carro. No entanto, as coisas deram errado neste ponto. Ele se abaixou para desafivelar os cintos. De repente, sentiu um golpe na cabeça e caiu no chão. A próxima coisa que soube, um homem idoso estava de pé sobre ele. Estava repreendendo Nicholas e amarrando suas mãos. Nicholas perdeu a consciência novamente. O homem misterioso acabou sendo um guarda bem conhecido em 2 comunidades de elite próximas. Sua guarita ficava praticamente no meio, logo além de declarar onde babás dos assentamentos vizinhos costumavam se reunir. Sua moradia era ocultada por uma vegetação densa e passou despercebida por Nicholas naquele dia. Sr. Mário estava voltando da loja local quando notou uma atividade suspeita. Ele mais tarde explicou ao policial: via alguém fazendo guarda, vestido inteiramente de preto apesar do calor matinal. Decidi observar um pouco e investigar devido aos meus muitos anos como guarda florestal. Sr. Mário era habilidoso em se mover silenciosamente pela floresta para evitar alarmar a vida selvagem. Escondi-me atrás de uma árvore e mantive um olho atento. De repente vi um homem atacar uma mulher, derrubando-a. Inicialmente pensei que ele pretendia agredi-la, mas ele estava tentando alcançar a criança. Corri até lá e o atingi com um pedaço de pau que havia pegado por precaução, explicou o Sr. Mário. Bom trabalho, Sr. Mário. Você se tornou um herói local. Olha, a imprensa já está se reunindo. Eles querem entrevistá-lo. Assine este relatório policial e desfrute da sua nova fama, disse um dos oficiais.
Não, eu não vou até eles. Não me importo com esse tipo de coisa, respondeu o guarda florestal e caminhou de volta ao seu lugar por um caminho alternativo, para que ninguém o seguisse. Sr. Mário não sentia que havia feito algo extraordinário. Acreditava que qualquer um teria agido de forma semelhante em sua posição. Como ele poderia não ajudar quando aqueles que não podiam se defender estavam em perigo? Algumas horas depois, Caetano apareceu na casa do Sr. Mário. Olá! Eu sou o pai do menino que você resgatou hoje. Ele é um bom garoto. Ele se acalmou assim que eu o peguei. Um menino tão corajoso e de aparência inteligente. Muito obrigado. É uma bênção que você estava lá na hora. Somos tão gratos por você não ter apenas passado direto. Caetano estava à beira das lágrimas, sobrecarregado de emoções. O dia havia sido incrivelmente intenso, deixando-o emocionalmente abalado. Me diga, como posso agradecer? Do que você está falando? Não há necessidade de agradecer. Quem conta pontos quando a vida de uma criança está em jogo? Sr. Mário ficou genuinamente surpreso por ser agradecido por suas ações. No entanto, Caetano insistiu. Bem, se você insiste, um novo traje de caça e talvez alguma comida para o meu cachorro seriam apreciados. Claro, sem problema. A propósito, se você não se importa que eu pergunte, foi tudo isso por dinheiro? Perguntou um curioso guarda florestal. Oh, infelizmente, é muito mais complicado do que isso, respondeu Caetano. Bem, sinta-se livre para compartilhar se não for incômodo. Vivo meio isolado aqui, num vácuo de informação, por assim dizer. Caetano começou a relatar os eventos desconexos dos últimos anos, incluindo a doença de Joelma, sua decisão de parentalidade não convencional, sua subsequente morte e a vingança resultante contra o marido. O investigador me informou que Nicholas estava profundamente ferido, pois todos assumiram que suas ações foram movidas apenas pela ganância. Ele estava, de fato, consumido pela vingança, explicou Caetano. Caetano sentiu-se aliviado por o Sr. Mário ter perguntado sobre essa história complexa. Ele estava ansioso para compartilhá-la com alguém buscando uma perspectiva imparcial de um estranho. Ele questionou se eles haviam levado Nicholas a um estado de loucura e vingança, e se fosse apenas sobre si mesmo, Caetano não sofreria tanto reflexivamente. Mas tudo o que ele e Joelma fizeram voltava ao seu menino. Após concluir sua história, Caetano voltou-se para o Sr. Mário, um observador imparcial, e perguntou: você acha que nós o empurramos para esse ponto? Somos responsáveis por seu desejo inteiro de vingança? Oh, rapaz! Você está falando sério? Você é adulto e está falando essas bobagens. Esse Nicholas seu sempre encontrou um motivo. Ele nem mesmo precisa de um. Ele se casou por dinheiro, traiu descaradamente, maltratou sua esposa doente e convenceu a si mesmo de que tudo era culpa dela. O quê? Culpa dela por revidar uma vez, por perder a paciência, por não aguentar mais? Ah, ela atingiu o que mais doía nele, a carteira. Pelo contrário, muito bem feito. A mulher elaborou tal plano e o colocou em prática. Esta dura verdade deve ter elevado verdadeiramente a perspectiva do estranho homem, animando profundamente Caetano. Ele ponderou profundamente sobre cada palavra que o Sr. Mário havia dito. Agora também lhe devo por seus bons conselhos, ele sorriu. Em resposta, o guarda florestal apenas acenou com a mão para ele. Eles se despediram como amigos. E o Sr. Mário prometeu verificar como estava o menino. Ouvi dizer em algum lugar que os chineses têm essa crença ou sabedoria. Deus sabe como chamar isso. Que se você salva a vida de alguém, você é responsável por essa pessoa para sempre. Então, não se preocupe com o seu Robertinho. Eu também cuidarei dele aqui. O guarda disse como uma despedida. Fiel à sua palavra,
ele visitava regularmente a casa de Caetano e era sempre um convidado bem-vindo. O menino encontrou outro membro amoroso na família. O tribunal condenou Nicholas a vários anos de prisão. Durante esse período, todos na casa conseguiram se acalmar e retornar à sua vida tranquila de sempre. A família finalmente pôde respirar aliviada. O Sr. Cassiano visitava regularmente e cuidava do menino diligentemente, cumprindo as tarefas que sua afilhada lhe atribuíra. Caetano conheceu uma mãe solteira cuja filha frequenta o mesmo grupo da creche que Robertinho. As crianças se dão bem, e os pais de Caetano esperam que desta vez a vida pessoal do filho floresça. E que Robertinho terá uma madrasta amorosa e uma irmã, talvez até mais de uma irmã. Mas, claro, como Caetano prometeu a Joelma, ele nunca permitirá que Robertinho esqueça sua própria mãe. Ele sempre fala dela, mostrando ao menino fotos e vídeos. Ele constantemente o lembra de que sua mãe o ama muito e que ela está sempre com ele, protegendo-o e observando-o, mesmo que ele não possa vê-la. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.